Amém, irmãos? Vamos para a palavra do Senhor também, que o nosso tempo ele voa aqui em cima. Eu sei que os irmãos estão com fome e sede da palavra de Deus. Esse é um momento que mais aguardado do culto, né? A palavra vem de encontro ao nosso coração. Eu sei que Deus vai cumprir o propósito que Ele determinou para essa manhã. Então, você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21. Nós estamos estudando, queridos, ministrando nesses dias sobre as parábolas de Jesus. E tem nos ensinado muito nesse tempo. O Senhor Jesus tem ministrado ao nosso coração através da sua palavra e do seu Espírito. E nós temos sido poderosamente edificados. E mexido com o nosso coração, com o nosso caráter. Eu sei que hoje não vai ser diferente. Domingo passado tivemos uma manhã aqui sobrenatural da presença de Deus, tratando no nosso coração sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus, né, que ela vem superar o nosso mérito, ou o mérito humano em qualquer área, e nós aprendemos o que a graça de Deus vem sobre as nossas vidas. E nesse contexto ainda, hoje o Senhor vai falar mais uma vez ao nosso coração sobre uma graça imensurável, aonde vai entrar dentro de um assunto que sempre repercute bastante nas células, no nosso coração, que é tratar sobre perdão. Isso é um texto que vai tratar sobre o perdão, mas nós vamos ver a graça de Deus aqui nesse texto de uma maneira maravilhosa, mais uma vez, sobre as nossas vidas e o que Ele espera de nós também. Então eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Eu quero ler o texto com você e depois nós vamos orar. Amém? Mateus 18, 21. A parábola do servo impiedoso. Diz assim a palavra do Senhor. Minha versão é NVI, tá? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, diante da Sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Eu sei que o Senhor tem algo a ministrar ao nosso coração, esse texto tão precioso que Jesus está nos ensinando. Senhor, dai-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração disponível a Te obedecer, para que possamos sair daqui transformados pela Sua palavra. E, Senhor, se houver algo em nós que precisa ser tratado, nessa manhã, nós possamos colocar diante do altar do Senhor, aos Teus pés, e sairmos daqui curados, livres,
Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pensa num texto conhecido, né, de todos, e o tema que Deus colocou no meu coração para essa manhã compartilhar com vocês, e semana que vem é celulão, é o perdão de uma dívida impagável. Isso é o que Deus colocou ao meu coração. E por isso nós vamos compreender e chegar ao final de tudo e compreender o tamanho da graça, da misericórdia e da bondade de Deus sobre as nossas vidas. E também o que Ele espera de nós, né? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade, falando de alguma dívida aqui terrena, vamos usar esse início de introdução para isso, mas eu não sei se você teve a experiência já de talvez ter uma dívida perdoada, de dever talvez certa quantia para alguém, algum familiar, algum irmão, e o credor perdoar a sua dívida, olhar para a sua situação, né, e lhe perdoar, deixar, está perdoado, você não me deve mais nada, recebeu essa graça, essa bondade de alguém. Eu já tive essa experiência, não foi uma vez, foram mais de uma vez, né, falando da vida momentânea agora e de recursos, de ter perdoado. No começo, antes, quando eu fui falar o tema para o Albert aqui, o Albert trabalha na parte financeira de uma empresa, ele analisa os créditos para liberar crédito pessoal. Então, eles vão olhar a dívida, o histórico do SPC, Serasa e dentre outros órgãos. E ele falando que mesmo que pague a dívida, eu não sabia disso, falou ainda há pouco, e mesmo que nós venhamos a quitar uma dívida, fica lá no histórico. O banco sabe o que nós temos, o que nós não temos, se atrasou, se não atrasou, se pagou, ainda consta lá. Mas com Deus, com o reino dos céus é diferente. A palavra fala em Isaías 43, 25, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais do seu pecado. E entrando dentro do reino dos céus, mais uma vez, o reino vai nos responder de uma maneira diferente. O reino vai tratar o pecado, a dívida, de uma forma com a qual normalmente qualquer um de nós aqui não trataria. E o Senhor vai ministrar o nosso coração e nos ensinar por meio dessa palavra poderosa. E mais uma vez é um discípulo indagando ao Senhor Jesus, no começo desse texto. O primeiro versículo que nós lemos, o 21, tem um discípulo que se aproxima de Jesus e faz uma pergunta. E como de costume, Jesus, para responder essa pergunta, ele vai trazer uma parábola. Ele vai trazer uma história para poder explicar como que é semelhante o reino dos céus, como que deve tratar. Então, o versículo 21, vamos ler novamente, vou pontuar com vocês versículo a versículo, aqui, nesse texto que nós lemos, para você sair daqui compreendendo o texto e aquilo que Deus quer de nós essa manhã. Versículo 21 e 22 diz assim: Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Fez uma pergunta. E ele mesmo dá faz uma outra. Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Sei que quase todos aqui já devem ter ouvido esse versículo, da palavra do Senhor. Evidente que Pedro está fazendo essa pergunta pelo que Jesus havia dito antes, de como deve ser tratado quando um irmão peca contra você. Por isso é importante sempre analisar o contexto da palavra, não ficar só aqui nessa parábola. Qual que é o contexto? Você tem que olhar para trás aqui no texto e ver o que Jesus estava tratando. Onde começa esse assunto que leva Pedro a indagar essa pergunta para Jesus. E começa no versículo 15. Eu quero ler com você rapidamente esse pedaço para você entender por que Pedro pergunta até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão. Porque trata-se aqui de um irmão pecar contra o outro. Como tratar isso dentro do convívio dos santos, dentro do convívio da igreja. Então isso cabe para você dentro do seu convívio familiar também. Então nós vamos aprender isso também nessa manhã. É algo direcionado. Está falando para irmãos, está falando aqui para a igreja, para Pedro, para os discípulos. Versículo 15. Como tratar a ofensa de um irmão? E eu quero trabalhar esse início aqui para fazer sentido para você. Se o seu irmão
pecar contra você, vá sós e mostre-lhe o erro. Mas se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas, como a lei ordenava. Qualquer acusação tinha que ter duas ou três testemunhas para ser válida. Amém? Se ele se recusar a ouvi-los, conte também à igreja. E se ele se recusar também a ouvir a igreja, trate como um pagão ou publicano. E digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo: se dois de vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, Pedro vai indagar essa pergunta por causa desse contexto aqui, né, de como tratar o pecado de um irmão. Ele vai ressaltar algo, né, do texto anterior, que Jesus ele vai ensinar para nós que se o irmão pecar contra você, qual que é a primeira atitude que você deve fazer? Segundo o texto que nós acabamos de ler. Ir a sós com ele e mostrar-lhe o erro, né? Mostrar a sua falha. Ei, deixa eu compreender, talvez um irmão ofende o outro, e talvez nem chegou a ofensa, porque o primeiro em tratar pessoalmente, individualmente, antes de tornar isso público. Porque às vezes nem houve, talvez, uma ofensa, talvez houve uma má interpretação. Talvez eu falo algo para o Márcio, que o Márcio compreende errado e leva aquilo como uma ofensa. E quando ele se sente assim, se ele não me procurar, né, ele pode ficar com aquilo pensando que talvez eu o ofendi na minha fala. Mas o texto vai ajudar-nos a tratar primeiro na raiz do problema sempre. E a raiz é você tratar diretamente com quem você está ofendido. Então ele vem e fala: ei, pastor, o senhor falou algo para mim e que eu me senti ofendido. O senhor pode esclarecer? O senhor falou isso mesmo? O senhor quis dizer isso mesmo? Aí eu vou indagar o que ele vai falar. O senhor falou isso. É isso que o senhor quis dizer mesmo? Fala: não, o senhor compreendeu errado. E ali talvez há uma cura, né, momentânea ali, naquele momento, todo, né, imprevisto pode ser cancelado. Ou se eu quis dizer aquilo mesmo, vou falar, quis dizer isso mesmo, careca. É isso aí, né? Chupa essa manga. E aí, nós vamos conversar, orar e tentar tratar. Você está errado, Márcio. Você precisa se arrepender. O que você fez não é de acordo com a palavra. Vai ao coração dele, é verdade. Se ele ouvir, o texto diz que eu ganhei o meu irmão. Se ele não ouvir e não se arrepender, eu tenho que trazer o Ederson, a Dani. Vem cá, vamos fazer companhia comigo, que eu preciso tratar com o irmão ali que está com o coração meio endurecido. Para que eu tenha testemunhas que nós fomos tentar animá-lo, trazê-lo de volta, trazer a lucidez daquele erro, daquele pecado, para que ele se arrependa e não saia do convívio da igreja. Mas se novamente ele não se arrepender, não ouvir a repreensão, a palavra diz que nós devemos daí tornar público ainda mais, passar para a igreja: nosso irmão cometeu um erro grave aqui, não se arrepende, né? Nós precisamos orar por ele, e ele não ouvir a igreja. O texto diz para tratá-lo como um pagão. O que isso quer dizer? Excluir o Márcio do convívio da igreja. Pensa bem. Pensa numa coisa difícil de fazer, irmão. E que nós já tivemos que agir dessa maneira aqui. Pela graça e misericórdia de Deus, até hoje uma vez. Mas foi necessário fazer. E porque era coisa séria, era grave. E a pessoa não demonstrava arrependimento, nós tivemos que fazer isso. Aí quando fala desse texto, que todo mundo repete, né? Quando vocês concordarem sobre algo na terra ligado no céu, veja a grandeza e a responsabilidade que Deus coloca sobre os discípulos, sobre os líderes.
dando autoridade para julgar a causa. Porque o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra é desligado no céu. E aí vem o papinho de ursinho carinhoso, às vezes, né? Não julgueis. Deus nos dá total autoridade para tratar alguns assuntos. É bíblico isso. Então, quando há um pecado, mas qual que é o propósito de Deus? Restauração, sempre. Perdão, para que o irmão se arrependa. Então vai, 3 vezes, vai lá. Trata pessoalmente. Trata, depois a igreja trata. Se não há arrependimento, ele tem que ser excluído do convívio. Tem um texto em 1 Coríntios 5 que trata um imoral. Estava tendo relação com a sua sogra. Com a sogra, né? E a mulher do pai. Ele estava tendo, um enteado tendo relação com a mulher do pai. E fala para ele, Paulo fala que ele teria que ser excluído do convívio dos santos. Né? Que ele já tinha julgado a causa. Então nós precisamos compreender isso, essa responsabilidade. Nós temos que tratar com o nosso irmão. Então vai de receber a repreensão. E é fácil, querido, quando você vai ser corrigido, você ouvir, né, que você está errado, talvez aquilo que foi dito é verídico, é verdade, você realmente falhou, pecou, ofendeu, mentiu, enganou, emprestou e não pagou, e o irmão vai tratar com você, falar, ei, vem cá, você não vai acertar comigo o que você me deve? Você não vai retratar? E nós precisamos ter a humildade de, né, nos arrepender e pedir perdão. Então é nesse contexto que está falando. Sempre, olhem para isso, sempre o que o Senhor quer é a restauração, o arrependimento, o perdão. Por isso, se tratar 1, 2, 3 vezes, se for necessário. E se a pessoa não se arrepender, é algo que ela vai prestar conta com Deus. Mas nós, como igreja, está perdoado a ofensa. Só não vai conviver no meio, porque não se arrependeu. Mas eu não vou carregar mágoa do irmão que pecou, que fez isso, que mentiu, que machucou alguém daqui. Está perdoado, querido. No nosso coração nós temos que entender que está perdoado, mas a palavra manda, né, tirar do convívio dos santos, porque sem arrependimento pode contaminar outros que estão aqui no nosso meio. Um mau exemplo, levar outros irmãos a errarem, a pecarem. Então nós temos que ter esse cuidado e ver o que a palavra diz. Aí Pedro vai indagar diante disso, dessa conversa, né, de Jesus aqui, que ele quer tratar, porque Pedro fala ali e dá até a direção, né, para Jesus. Quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? Aí eu fui estudar um pouco, pesquisar a respeito disso, né, dessa questão, dessa indagação de Pedro, e Pedro achou que ele poderia estar sendo generoso, né? Falando com Jesus, sugerindo 7 vezes. Eu posso perdoar meu irmão, será que até 7 vezes? Se o Miguelzão pisar na bola comigo, será que até 7 vezes é um número legal para perdoar? E segundo os historiadores, havia, né, uma lei nas sinagogas que o normal de se aceitar seria até 3 vezes alguém vir pedir perdão para você. Eu fiquei olhando para aquilo, na palavra, né, não nos direciona, mas havia uma lei rabínica que dizia que alguém deveria pedir perdão ao seu próximo no máximo até 3 vezes. Então 7, Pedro falou, talvez é um número legal, né? Dobrei o número aqui diante de Jesus, e Jesus dá uma resposta que não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí você vai calcular lá, para ver quantas vezes você vai perdoar, irmão. Né? O que Jesus está querendo dizer? Que o perdão não tem limite, irmão, é ilimitado. Quantas vezes for necessário o irmão pedir perdão para você, eu e você, nós temos que perdoar. Jesus vai ensinar que o perdão é assim. Nós devemos sempre liberar perdão, não importa quantas vezes for, quantas vezes necessária for. E repreender quantas vezes for necessário também, né? E tratar dessa maneira, né, querido? Isso é algo que nós precisamos compreender a gravidade da questão. Então Jesus vai trazer isso para Pedro inicialmente, não tem uma quantidade de vezes, quantas vezes for necessário. E Jesus usa essa parábola daí a partir do 23, que nós vamos começar a compreender mais ainda esse texto. Versículo 23, para nós. Por isso, o reino dos céus
é como um rei que desejava acertar contas com seu servo. Mais uma vez, como no capítulo 13, ele trouxe isso 6 vezes. O reino é semelhante a alguma coisa. Agora, mais uma vez, ele traz: o reino dos céus é semelhante, né, como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Alguma versão aí vai aparecer de vocês 10.000 denários? Ou todas estão... Seu, tá? 10.000, Carmelita? Então, a minha versão na NVI fala uma grande quantidade, mas versão mais próxima do texto original, da quantidade da dívida. 10.000 denários. Talentos, denários, talentos. E aí nós vamos lembrar um pouco da pregação de domingo passado já. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então, o Senhor chama o primeiro, o servo, para acertar contas. E uma dívida enorme tinha com o seu Senhor. De 10.000 talentos, 10.000 denários. Na passada, os trabalhadores da vinha receberam um valor pelo dia de trabalho. Quanto que era o valor do dia de trabalho? O pessoal está ligado aí na mensagem do domingo. Um denário era referente a um dia de trabalho. Então você imagina aí, Carmelito, você dever 10.000 denários para o seu senhor. 10.000 denários seriam, então, 10.000 dias de trabalho. Será que a dívida era alta, não? Aí o pastor curioso foi lá e dividiu por 365 dias no ano. 10.000 dias de trabalho. Trabalhando todo dia, né? Tirando o teu domingo, irmão. Vamos tirar o domingo, você vai trabalhar domingo para pagar essa dívida. Daria 28 anos de trabalho para pagar a dívida. Então, olhando para o contexto, Jesus está querendo trazer o quê? Algo impagável. E compreendendo isso, o texto diz no versículo 25: como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, os seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então, como aquele homem não tinha condições de pagar esses 10.000 denários, esses 28 anos de trabalho, vamos vender a família, os filhos, a esposa, os filhos, porque era o costume da época, vender como escravos, uma dívida impagável. Semelhante, nós vamos ver o que acontece conosco. Nós não tínhamos como pagar a dívida que foi paga. E nós vamos aprender isso aqui. Mas o servo, mediante a isso, o que o servo faz? Ele se prostra diante do seu senhor, no versículo 26. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. O que esse servo recebeu do seu senhor? Misericórdia, graça, favor imerecido do servo. A dívida era altíssima, querido. Tem paciência comigo. Ele se prostra, fala: tem paciência comigo. Você acha que Deus teve paciência com você ou não? Será que tem só um pouco ou tem muita paciência? Quantas vezes, o Senhor tem paciência conosco. E isso é maravilhoso, amado. Ele recebeu misericórdia, graça do seu Senhor, que cancelou a sua dívida, perdoou a sua dívida, como Deus fez comigo e com você. Aí vem o versículo 28 para trazer um certo desconforto para o meu coração e para o seu, e para todo leitor que olhar para esse texto aqui, a partir dessa manhã, vai olhar com outros olhos. Aqui eu me lembrei novamente do profeta Natan, contando a parábola ali para Davi, sobre aquela condição que ocorreu, e ele vendo que ele era aquele homem. Aqui, nós vamos ler esse texto,
e achar um absurdo. Mas nós não somos muito diferentes desse camarada, não. A atitude reprovável da falta de perdão e misericórdia de quem recebeu tamanha graça. Isso é um cabeçalho que eu coloquei aqui para esse versículo 28 em diante. Mas, quando aquele servo saiu, tinha acabado de receber o perdão da dívida, a graça, o favor do seu senhor, ele sai, ele encontra um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, amém? Quanto que ele devia? 100. O que ele fez? Ele agarrou. Eu pedi para o Márcio aqui dar umas enforcadas nele, mas deixa quieto. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. E então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tem paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos e companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Os servos ficaram tristes com a atitude. E é para menos? Fica triste? Você fica aí inconformado com a atitude que ele teve, sim ou não? Provavelmente sim. O servo tinha recebido a graça e o perdão de uma dívida de 10.000 denários. Algo impagável. Aí ele encontra o seu conservo com a dívida de 100 denários. A 1 denário dia de trabalho. Então, 3 meses e uns quebradinhos de dias de trabalho e seriam pagas essa dívida. Uma dívida insignificante perto do tamanho da dívida que foi paga, que foi apagada, que ele recebeu de graça ali o perdão da dívida do seu senhor. E ele, diante disso, agiu totalmente diferente. Não teve misericórdia com o qual ele recebeu. Não demonstrou graça com o qual ele tinha acabado de receber. E como nos costumes daquela época, poderia ser vendido como escravo ou lançar na prisão. Lançou o seu conservo na prisão até que fosse paga toda a dívida. E é de gerar um inconformismo no nosso coração. Fala assim, como esse cara ajuda desse jeito? É um sem vergonha, não tem misericórdia, não tem piedade, não se compadece da dor do próximo. Algo tão pequeno que teve uma dívida tão grande, perdoada. Não encontrou misericórdia em seu coração. Graça que acabou de receber. E eu e você, irmão, será que somos tão diferentes desse camarada aqui? Se a gente for olhar o contexto da nossa vida, quantas vezes nós temos a oportunidade de perdoar ofensas, falhas, dívidas minúsculas, e temos um coração tão endurecido quanto o desse camarada. Às vezes por causa do orgulho, por causa do ego. Alguém falha contra nós, nós a excluímos do nosso convívio, assim, ó. Não temos um pingo de misericórdia, graça, de pelo menos ir, como no texto anterior, e tratar pessoalmente, nem que seja uma vez. Ouvir o que o outro tem a dizer. Quantas vezes nós fazemos isso? Calcula. Faz uma análise dentro do seu próprio coração e calcula o tamanho da dívida que Deus perdoou. Quantos erros você cometeu? Quantas falhas eu cometi desde o dia em que o Senhor nos trouxe a esse mundo? E eu tenho uma notícia para você. Você já carregava uma dívida que vem de antes, já. Desde Adão. Você já nasceu devendo. Já nasceu com uma dívida impagável. O pecado já estava aí correndo nas suas veias. E o Senhor usou de misericórdia com você, comigo. E pagou uma dívida impagável com um preço. Não foi 10.000 denários, não. Ele perdoou o sangue do Filho amado na cruz do Calvário. Foi esse preço que foi pago para pagar a nossa dívida para com Ele, para restaurar a nossa comunhão com Deus. Agora, o que é tão grave que alguém fez para você assim, que você não pode nessa manhã liberar o perdão? O que é tão pesado assim, que não dá para
para ser tratado, para ser liberado. O que é tão grave assim que você não possa usar de graça, de misericórdia, de favor imerecido? Porque o perdão da sua dívida você mereceu receber, irmão? Você tinha alguma condição para receber de Deus um olhar de misericórdia, um olhar de graça? E é o que Deus espera de nós. É o que Ele espera de nós, porque a resposta que o Senhor, dentro dessa parábola vai dar, a resposta do Senhor aqui no versículo 32. Lembrando que é uma parábola, então ele está usando aqui o Senhor com letra minúscula, porque ele está tratando aqui de um senhor que tem um servo e tal, e está contando uma história. Então o Senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Está claro que há a vontade de Deus para a vida dele, e a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então Pedro está indagando Jesus e levando uma aula de Jesus para casa. É 70 vezes 7, mas presta atenção aqui no papo. O tamanho do favor imerecido que vocês receberam para sustentar aos 77 vezes 7, tem mais um monte de condição aqui para você compreender. Olha o tamanho da graça. Você não deveria ter tido misericórdia como eu tive com você? E aí? Olha para dentro de si novamente e analisa se o tanto de misericórdia que você tem para com o próximo é o mesmo que você teve do seu Senhor. Está longe disso? Hoje nós podemos melhorar essa condição aí. Porque o que Ele espera de nós é que tenhamos a mesma atitude de perdoar. É a resposta que nós recebemos do reino. Lembra, o reino é semelhante a um senhor que tinha um servo e que perdoou uma dívida altíssima. Agora você é parte desse reino, você foi perdoado, você foi inserido, você agora é filho de Deus. E a resposta, a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A transformação tem que ser evidenciada nas suas atitudes, é no seu falar, é no seu caminhar, é no seu perdoar, irmão. Perdoar faz parte da vida de um cristão e é essencial para que você receba perdão de Deus. E o texto vai dizer isso. O texto vai nos apontar para isso. O reino responde de uma maneira diferente. Se você agora é deste reino, que nós sempre falamos que nós não somos mais deste mundo, que nós pertencemos ao Senhor, então temos que ter graça, misericórdia para com os demais. Perdoar quantas vezes for necessário e o que for de ofensa. Seja qual for a ofensa, irmão. Nós precisamos entender que precisamos liberar perdão. Versículo 34. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. Foram contar para ele, os servos ficaram indignados e levaram aquele homem lá diante dele. Olha, ele não teve misericórdia do seu conservo. Irado, ele entregou os torturadores até que ele pagasse tudo o que devia. Aí veio o 35. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Jesus está dando aqui a resposta da questão, nítida e claramente. Assim também fará o Pai Celestial, se vocês não perdoarem de coração o seu irmão. Jesus traz aqui a advertência a Pedro e a todos nós. Cada crente que recebeu perdão de uma dívida incalculável de pecado, de um montão de pecado, como a gente canta, Eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim me amou. Perdoou, lavou, tornou filho, trouxe para perto, Trouxe uma família na fé para você.
pagou a nossa dívida, que nunca teríamos possibilidade de pagar. No entanto, muito de nós estamos com o coração cheios de rancor, cheios de mágoa, entristecido, carregando doença física, doença na alma, porque está carregando, né, uma mágoa de alguém por anos, desde a infância às vezes, sem entender que o perdão que você recebeu de Deus transcendeu toda a dor que você poderia talvez ter causado ao Senhor. Ofendeu o Senhor? Será que se isso fosse possível? Mas tudo foi pago, tudo foi perdoado. E é isso que nós precisamos entender, para você tirar hoje, se tiver no teu coração, você liberar, né, o perdão dessa dívida, seja ela qual for, seja entre irmãos, amigos, familiares, seja quem for a pessoa, talvez ela já não está mais entre nós, fique entre você e Deus. Senhor, eu queria ter a oportunidade de liberar perdão, mas já não está entre nós, já faleceu. Senhor, eu quero que o Senhor tire do meu coração, eu libero perdão para essa pessoa que não está mais entre nós, não tenho a possibilidade de falar diretamente a ela, mas tenho a possibilidade de falar ao Senhor. Eu libero perdão, tira do meu coração essa mágoa, essa dor, essa tristeza, essa ofensa, mas eu quero, da mesma maneira que eu liberar perdão, receber de Ti, porque eu já recebi, né? Eu já recebi essa graça sobre a minha vida. E há uma advertência clara no texto, irmão. Clara. E tem outros textos para nós que Jesus trata sobre isso. Lá no Sermão do Monte, Mateus 6, por favor, Albert, 14 e 15, quando ele termina de ensinar ali a oração do Pai Nosso, versículo 14, ele indaga mais uma vez. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, transgressões aqui é pecado, né? Se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. 15. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a transgressão de vocês. O texto é claro. E aí, quer correr o risco? Quer sair aqui dessa manhã ainda carregando mágoa? Quer sair daqui ainda sem liberar o perdão da dívida de 10 denários, de 1 denário, seja qual for a insignificância perto do tamanho da graça que você recebeu e a misericórdia que você recebeu do Senhor? E tem coisa mais maravilhosa agora? Para analisar. Tem coisa mais maravilhosa no sentimento de você estar na presença de Deus, sem nenhuma acusação. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você saber que Deus te perdoou, te ama, te abraça, te tem como filho. Tem coisa melhor que isso, irmão? Agora você imagina você transmitindo isso, Marcelo, para o outro, para aquele que te feriu, para aquele que te maltratou, que te ofendeu, e espera que ele responda dessa maneira. Aí você vem, abraça, perdoa, ama, cuida, mas está perdoado, você não me deve mais nada. Pensa no sentimento dessa pessoa. Talvez está distanciada de você porque tem vergonha de se aproximar. Fala, vai me maltratar, porque deve estar magoado comigo, ou talvez nem sabe. Aí você chega cheio de amor, de graça, de misericórdia, e fala, ei, você não me deve mais nada. Está perdoado. Toda a dívida está paga. Isso é maravilhoso, irmãos, para nós, e nós recebemos isso do Pai. E qual que é a mensagem principal para nós nessa parábola e a vontade de Deus para nós? Ele enfatiza que devemos perdoar os outros da mesma maneira que nós fomos perdoados. Deve. Tiago 2,13. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo. Aleluia. Glória a Deus. Conseguiu acompanhar aqui no telão? Colocou aqui? Talvez alguém está sem a versão ali. O texto que o pastor Edson falou.
lugar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo. Glória a Deus, compreende? Tem mais um texto para ele falou ali, trouxe outro para o coração. Hebreus 12, fala assim para nós, 12 e 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém... Aleluia! Deus é bom, querido. O versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Graça, queridos, perdão, né? Viver em paz com todos, cuidar para que ninguém se exclua da graça. É que a falta de perdão, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Tendo essa atitude no seu coração e essa mentalidade, você acaba se privando da graça, da misericórdia de Deus, porque o texto é claro, se nós não perdoarmos, Ele também não vai nos perdoar. Agora, Ele quer de nós isso nessa parábola, que tenhamos a mesma atitude que Ele teve para conosco, misericórdia, graça, perdoar os outros, essa lição central, o perdão recebido deve ser compartilhado. E a falta de perdão da nossa parte pode levar a consequências terríveis, seja elas físicas, né? Além de uma prisão emocional, depressão, né? Coisas que trazem doença física mesmo. Você fica tão mal com aquilo. E o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Então, hoje é dia de se desfazer de tudo isso. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos encerrar a mensagem, chamar o Ministério do Louvor para subir. Essa parábola nos ensina isso. O Senhor quer que nós tenhamos a mesma graça que recebemos para com os outros. E o perdão é ilimitado. O perdão não tem limites. Devemos perdoar o nosso irmão não apenas 7 vezes, mas quantas vezes for necessárias. Né? Devemos ter gratidão no nosso coração, que foi o que faltou também ali dentro dessa parábola, aquele que primeiro, né, foi perdoado e não liberou perdão para o outro. Devemos ter gratidão no nosso coração, entrar na presença do Senhor sempre com ação de graças, porque se nós estamos aqui essa manhã, porque a graça, a misericórdia, o favor do Senhor nos alcançou, né? E a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. O Uziel compartilhou na célula, né, que o tema da mensagem foi que a graça, né, Deus é bom quando a graça, da semana passada, supera o mérito, porque se fosse por mérito aqui, como o Uziel falou na célula, ia abrir um buraco aqui, e o mérito que eu e você ia receber de Deus, se Deus fosse tratar o que nós merecíamos, era um buraco que se abria aqui, ó, e nós íamos um atrás do outro, né, para queimar. Mas a graça e misericórdia de Deus nos alcançou na cruz, quando o seu Filho morreu em nosso lugar. Então, não basta só hoje, querido, você entender, ouviu, nossa, é verdade. A palavra fala que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Não basta só você ouvir isso aqui, está aí na sua mente, isso, mas se você não agir, você precisa agir depois de conhecer. Você precisa ir até o próximo, se tiver a possibilidade ainda, e tratar o assunto. Liberar perdão, se não está mais aqui entre nós, talvez uma ofensa, e alguém que te prende, fala com Deus nessa manhã. Fala, Senhor, eu preciso liberar perdão. Eu preciso que o Senhor cure meu coração. Eu preciso que o Senhor tire o rancor do meu coração, que o Senhor tire a mágoa do meu coração. Essa manhã é uma manhã de acertar contas com o Senhor. Não é isso que a parábola propõe? Vamos acertar. O Senhor quer acertar contas com os seus servos. E eu convido você a que, se você, primeiramente, se você precisa liberar perdão, é o momento de você realmente fazer o que eles estão fazendo, sair do seu lugar, dobrar o seu joelho e fazer o que aqueles homens fizeram. Eles imploraram para que a dívida fosse paga. E a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Que Ele tire toda a dor do seu coração nessa manhã, que Ele tire toda a mágoa do teu coração e que você possa exercer misericórdia sobre a vida dos outros também. Então, se você tem algo para liberar perdão, esse é o momento de você fazer isso. Nem que for no seu lugar, amado. E a segunda opção para mim e para você é que o Senhor perdoou uma dívida alta desse que não teve misericórdia. Então, não sei, talvez você entrou por essa porta aqui e nos seus cálculos aí, amado, como no de todos nós um dia, nós carregamos uma dívida impagável. Uma vida cheia de pecado, que ultrapassa esses 10 mil talentos, com certeza. Mas o Senhor usa de graça e misericórdia nessa manhã. Vou trazer alguns personagens da história. Pedro, por exemplo, que encontrou essa misericórdia e o perdão. Pedro andou com Jesus, mas não negou o Senhor 3 vezes. Não pecou diretamente contra o seu Senhor, o negando. Mas Jesus fez o quê? Perdoou Pedro, restaurou o ministério de Pedro e o tornou o líder da igreja. Lembra da mulher surpreendida em adultério em João 8? Trouxeram ela na presença de Jesus para que ela fosse apedrejada e morta. Aí Jesus fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E os acusadores vão saindo um por um, porque não tem nenhum que não tem pecado. E aí Jesus fala: ninguém te condena, nem eu te condeno. Agora vai, não peques mais. Talvez aquela dívida para ela era alta e não teria condições de pagar, mas Jesus perdoa. O ladrão da cruz, querido, nos 49 do segundo tempo, no madeiro ao lado do Salvador das nossas vidas, reconheceu quem ele era. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aqueles que crucificaram Jesus, que o penduraram no madeiro, Jesus fala: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Então eu não sei qual o tamanho da dívida que você entrou por essa porta, mas o Senhor quer acertar contas com você. E essa é uma manhã de graça, essa é uma manhã de perdão, querido. Então, se você tem algo a confessar ao Senhor também nessa manhã, eu quero convidar você a sair do seu lugar, eu quero orar por você, os pastores vão orar por você, e nós cremos que o Senhor nessa manhã tem perdoado cada falha. E se você quiser entregar sua vida para Jesus, esse é a manhã oportuna para isso. Mas Senhor, me perdoa, eu quero entregar minha vida para Ti. Eu quero ser curado, Pai. Me liberta de mim mesmo, liberta dos meus pecados, das minhas falhas. E o Senhor está nesse lugar. A palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele vai estar. Ele está aqui para curar, para perdoar. Essa é uma manhã de perdão. Receba o perdão do Senhor. Abra o seu coração, rasga o seu coração agora para Ele. Em nome de Jesus.